Glória a Deus, amigos da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos hoje em Lucas, no capítulo 18. Gostaria que você desse esse tempo para Deus, tá? Vamos ler o capítulo e vamos explicar rapidamente. Abra o seu coração. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui nesta manhã. Vamos fazer a única oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder, a honra e a glória pelo século dos séculos. Obrigado, meu Deus, por esse domingo que o Senhor nos concedeu de estarmos vivos para a honra e glória do teu nome. Vamos ler a palavra. Lucas capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha lá. E dizia, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, olha aí, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Olha aí, E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha lá essa pergunta aqui, que é uma palavra maravilhosa. E disse, parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola, olha aí, a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, olha aí, e desprezavam os outros. 2 homens subiu ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira, ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Olha aí, O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Olha aí, Mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. Olha aí, E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus abençoa as crianças, olha lá. E trazia-lhe também crianças para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Viu? Decora essa frase aí, Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. O jovem rico. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza.
porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram, olha aí, ó, logo quem pode salvar-se? Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele disse, na verdade vos digo, que ninguém aqui tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filho pelo reino de Deus, e não haja de receber tanto mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Glória a Deus. Virando a página, Jesus anuncia sua paixão. E tomando consigo os 12, disse, eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que os profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. Olha aí, ó. E havendo açoitado, matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um certo assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calassem, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, que queres que te faça? E ele lhe disse, Senhor, olha aí, ó, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos para as explicações do texto. O primeiro texto que nós estamos meditando é o juiz iníquo. Nesta parábola, o injusto juiz, olha aí, ó, não aguentou a importunação da viúva, a qual se dirigia a ele todos os dias pedindo-lhe justiça. A insistência da tal senhora fez aquele juiz, que se considerava todo poderoso e não respeitava, olha aí, ó, nem o Senhor nem os homens, ponderar. Então, para se livrar dela, ele decidiu fazer o que lhe era a sua obrigação. Esta passagem, ela nos ensina a lutar por nossos direitos. Jesus declarou que Deus depressa fará justiça aos seus escolhidos. Olha aí, ó, que lhe clamam dia e noite. Portanto, peça a ele insistentemente até que a justiça seja feita. E repreenda o inimigo a cada oportunidade, viu? Ainda que o Senhor pareça tardio, não se esqueça de que ele é sempre pontual em cumprir seus compromissos. Tenha fé, faça a sua parte, ele irá atendê-lo. É por isso que nós aqui fazemos corrente de oração, para motivar a fé das pessoas. Eu cresci numa igreja que faz corrente de oração, campanha. Todo dia campanha de oração. Por isso que aqui todo dia nós oramos, porque vai chegar o tempo da sua vitória. Eu preguei numa igreja em 1996, eu posso contar aqui 100 testemunhos para você, que eu tenho muitos testemunhos de que Deus ele faz justiça, viu? Decora essa frase aqui, ó, o nosso Deus ele faz justiça. Eu já ganhei muitas causas na justiça, porque Deus é um Deus que ele ouve a oração de qualquer homem e qualquer mulher. Você observa que essa mulher era uma mulher viúva, era uma mulher que não desistiu. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, que hoje as pessoas são muito fracas, qualquer coisa elas querem desistir. E eu peguei um rapaz do quartel que ele tinha uma causa contra o exército brasileiro. Você sabe quantas vezes ele perdeu? 6 vezes. E eu estava fazendo essa campanha baseado nessa parábola aqui, ó, que Deus ele vai fazer justiça. A campanha Portas Abertas. Deus ele abre portas onde não há portas, onde não há parede, onde não há muro, não há condição. Deus vai mandar, Deus vai trazer. Eu sempre faço voto com Deus. Eu estou aqui, acabei de fazer um pedido de oração dessa maneira para hoje. Se é da vontade de Deus, ele vai nos dar hoje. Se é da vontade de Deus, ele dá amanhã. Mas Deus, ele cumpre a sua palavra. Olha o que aconteceu. Aquele rapaz tinha perdido 6 vezes.
durante 6 anos seguidos. Hoje a justiça não quer que ninguém recorra no Brasil. Hoje eles querem o máximo até 3 vezes. E eu recorri, e ele recorreu 6 vezes. E eu digo, o senhor vai recorrer mais uma vez. Coloquei aqui o nome dele, orei, assim como nós estamos orando daqui a pouco com você. E o milagre aconteceu. Não demorou um mês, ele ganhou a causa. Ele ganhou 60 salários mínimos. Ele fez uma promessa, aquele rapaz é fiel. Até hoje ele está na igreja. Ele ganhou 60 salários mínimos. Ele deu o dízimo e ainda deu uma oferta de 2 salários mínimos para a igreja, para ajudar na construção lá. Nós já vamos começar a obra da igreja. Eu estou dizendo aqui para você, ó, tudo quanto a igreja precisa, os irmãos, Deus abençoa pessoas para eles abençoarem a igreja. Nós estamos essa semana já começando uma campanha para ajeitar a igrejinha que vamos inaugurar dia 1º de maio. E nós já estamos pedindo que Deus mande o recurso, o mantimento e o suprimento. Meu amigo, eu estou há mais de 40 anos servindo a Deus. E eu estou dizendo aqui para você, ó, Deus, ele sempre vai fazer justiça para aquelas pessoas que têm compromisso com Deus. Se você faz uma promessa, ainda faz um voto como esse homem, se você está desempregado, diz assim, Deus, eu quero dar o dízimo na igreja. Se o Senhor abrir uma porta do emprego para mim dar o dízimo na igreja, Deus vai abrir, amigo. Aí se você não for fiel, a sua bênção ela pode se perder, viu? Não perca a sua bênção. Quando você fizer um voto com Deus, cumpra. Porque Deus não gosta de voto de tolo, como está escrito em Eclesiastes capítulo 5. Que você faz um voto com Deus, cumpre. Não seja que nem Ananias e Safira, que eles venderam terreno e eles tentaram enganar Deus. Aí o Senhor, usando o apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 3, você lê isso, Atos capítulo 5, você lê isso, está escrito assim, não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Mentiste ao Espírito Santo de Deus. Quando você fizer uma coisa, um propósito, vou dizer bem claro aqui para você, ó, essa mulher aqui é um modelo de oração. Qualquer oração justa, Deus ouve. Mas quando você faz uma oração com voto de dar dízimo, dar oferta, cumpra a tua parte, porque Deus não aceita voto de tolo. A parábola do fariseu e do publicano, ela representa aqueles crentes que tem nas igrejas. Tem muita gente que acha, não é abençoado porque quando vai fazer uma oração se exalta. Aqui Jesus está mostrando isso. Quando você fizer uma oração, não se exalte. Não precisa você se aparecer para Deus. Aqui diz que Jesus contou esta parábola como o propósito de advertir aqueles que confiam na própria justiça. Olha lá, ele comparou o fariseu que orava agradecendo por não ser como os demais homens ao publicano que se humilhou pedindo, olha aí, ó, pedindo misericórdia para o primeiro. Para o primeiro os outros eram roubadores, adúlteros e injustos. Tem muita gente que é assim. Ele se acha tão santo que ele acha que os outros é que são roubadores, os outros é que são adúlteros, os outros é que são injustos. Olha aí, ó. Mas Cristo disse que ele voltou para casa sem a resposta que desejava. Já o publicano foi justificado por reconhecer que era pecador e precisava da graça de Deus. Por causa do orgulho que sentia, o fariseu considerava-se melhor do que os outros, e esse sentimento o impediu de achegar-se ao Senhor. Embora praticasse o jejum e fosse fiel no dízimo, seu coração era arrogante, por isso não reconheceu que precisava do Salvador. Triste coisa para o homem, meu irmão, é a soberba, viu? Cuidado com a soberba, cuidado com a soberba. Aqui Jesus abençoa as crianças. Nas igrejas cristãs nós não batizamos crianças, nós apresentamos elas no altar e abençoamos, como Jesus mandou aí, ó. Como Jesus foi apresentado no templo, você vê isso no livro de Mateus e no livro de Lucas, aqui no início dos 3 primeiros capítulos, Jesus foi consagrado no templo. A mesma coisa nós temos que fazer. Nós temos que abençoar todas as crianças da nossa igreja. Ore pelas crianças da sua igreja, ore pelos seus filhos, abençoe, não amaldiçoe. Aqui Jesus diz para a gente não impedir as crianças, porque dos tais é o reino de Deus. E Jesus diz, em verdade eu vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança não entrará. Porque a criança ela é pura, a criança ela é santa, ela é honesta. É assim que nós devemos entrar no reino de Deus, amigo. Nós temos que ter um coração puro,
um coração santo, um coração honesto para nós chegarmos a Deus. Aqui nós vemos o jovem rico. O jovem rico, observem bem aqui, ó. Tem pessoas que são ricos e são pessoas abençoadas. E são pessoas ricas e tem pessoas miseráveis. Esse homem aqui, ele queria servir a Deus como muitas pessoas querem na igreja, sem nenhum compromisso. Tem muita gente que acha que só ir para a igreja, eu vou hoje, só vai para a igreja dia de domingo, só vai para a igreja no sábado, só vai uma vez na igreja. São pessoas que acham que já, eu estou cumprindo os mandamentos, eu já fiz tudo. Meu amigo, servir a Deus é sacrifício. Quero que você decore essa frase aqui, ó. Não é minha não, é do Senhor Jesus. Jesus diz que se alguém quiser o seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Esse que é o problema das pessoas de hoje. Esse jovem rico, Jesus disse, olha, vende tudo quanto tens, reparte aos pobres e terás um tesouro no céu. Olha aí, ó. Depois vem e segue-me. Mas ele ficou muito triste porque era muito rico. As pessoas não querem abnegar-se das coisas do mundo. Elas estão agarradas nas coisas desse mundo. Aquele jovem queria salvação, como eu e você queremos. Mas para nós sermos salvos, nós temos que negar esse mundo, sair desse mundo. Nós devemos viver nesse mundo, mas não devemos deixar o mundo estar dentro do nosso coração. Você está entendendo? Jesus diz que se alguém quiser seguir ele, tem que negar-se a si mesmo. Porque as pessoas, quando elas não negam a si mesmo, o mundo continua mandando nele. Vou citar um exemplo. Hoje é domingo, tem muito time de futebol. Tem muita gente que é doente pelo time de futebol. Eu conheço muita gente que é fanático por time de futebol. E no dia que o time dele joga, ele não vai para a igreja. Aí eu pergunto, ele presta culto a Deus ou está prestando culto ao seu time de futebol? É verdade? E o time dele ainda perde, ele ainda não vai para a igreja porque o time dele perdeu. Viu? Então ele não adora a Deus, ele adora o seu time. Ele não está negando a si mesmo. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem que negar a sua vontade para servir a vontade de Deus. Muitas pessoas dizem que são da igreja, mas eles não estão fazendo a vontade de Deus. Eles querem primeiro fazer a sua vontade, para depois servir a Deus. E aqui o Senhor Jesus disse, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, ponto. Primeira coisa, você tem que negar a si mesmo. A partir de hoje eu sou o irmão, eu sou de Jesus, amém. Aí vem a segunda parte, tome a sua cruz. Tomar a sua cruz, meu amigo, aqui significa você tem que estar preparado para ter problema. Você vai enfrentar muitas lutas, muitas guerras, esse é o significado de tomar a cruz. Eu conheço pessoas aí que são revoltadas porque o pai dele era pastor e eles nunca foram pessoas abençoadas. Sempre viveram na miséria. Conheço um rapaz que ele passou 20 anos da vida dele morando na casa do pai dele. O pai dele foi pastor nesse tempo todinho e eles nunca prosperaram, passavam necessidade. E ele dizia que muitas vezes ele dizia que estava doente, que era para não ir para a igreja. E ele falou um dia desse para mim, já faz 20 anos que eu não vou para a igreja, hoje ele está 40 anos. Ele nunca serviu, ele nunca foi para a igreja para o carro de Jesus. Ele foi para a igreja para o carro do pai dele e obrigava. É assim que muitas pessoas estão hoje em dia. Um dia desse uma irmã falou, meu filho agora com 21 anos entrou nessa faculdade federal, lá viraram a cabeça dele, olha lá viraram a cabeça dele e ele agora não quer saber mais da igreja, é a faculdade que está virando a cabeça dele. Eu digo, não senhora, o seu filho ele foi para a igreja porque a senhora obrigava ele a ir para a igreja, ele nunca foi para a igreja por causa de Jesus, o seu filho seguia somente a religião que a senhora seguia, agora ele encontrou o mundo, e ele está preferindo seguir o mundo do que seguir Jesus, você está entendendo? Estou falando aqui bem claro para você entender, porque tem muita gente que vai dizer na sua cara, não vou para a igreja por causa do pastor, da pastora, do louvor, é aquela mentira. Eles não vão porque eles não querem mudar de vida, eles não querem se converter. E o filho dela, que ela achava que ele seria homem, ele virou um homossexual. Vou dizer aqui bem claro para você qual é o pecado. Ele tinha um pecado oculto. Tem muita gente que está na igreja, mas tem seu pecado oculto. Ou você carrega a sua cruz e se transforma em um servo de Deus, ou o seu pecado vai lhe dominar e você vai abandonar Jesus.
Não tem coluna do meio, meu irmão. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu gosto de muitas coisas do mundo, mas eu não deixo essas coisas do mundo me dominar. Eu não bebo, não fumo, porque eu não quero, viu? Mas isso aí para mim não presta, porque eu conheço a luz da salvação. Eu sei que se eu me meter com coisas que não prestam, eu vou contaminar o meu templo, que meu templo aqui, ó, é o templo do Espírito Santo. Pense na sua vida nessa noite, nesse momento que você está recebendo essa mensagem. Estou gravando aqui de manhã e vai dar 11 horas da manhã. Estou gravando essa escola bíblica dominical para você entender que nós temos que cultuar a Deus todos os dias. Muitos não querem servir a Deus. O jovem rico não estava preparado. Olha lá. Quando soube que Jesus de Nazaré estava passando por ali, olha aí, ó. Um homem cego começou a clamar, suplicando a compaixão. As pessoas o repreenderam, olha aí, ó. Mas ele não se calou, pelo contrário, gritava ainda mais. Esse episódio bíblico ressalta que o Senhor sempre, olha aí, ó, sempre que ressalta que o Senhor sempre para ante o clamor do aflito, viu? Porém, alguns se deixam intimidar e desistem de buscar a bênção de que necessitam. Quando Cristo se aproxima de nós, olha aí, ó, podemos tomar duas decisões: deixá-lo passar e ir embora. Muitos o deixam e depois se arrependem. Ou agir como cego e começar a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O mestre sabia que era necessidade daquele homem, mas lhe deu a oportunidade de declarar seu pedido com fé. Por isso o cego ficou livre da enfermidade e passou a enxergar. O que está faltando para muitas pessoas, meu irmão, muitas vezes é clamar a Deus. Você está entendendo? Muitas pessoas não querem pagar o preço, querem tudo de graça, querem de mão beijada. Servir a Deus é sacrifício. Eu não vou mentir aqui para você, não. Servir a Deus não é só ir para a igreja, não. Servir a Deus é você pagar o preço, é ser fiel em tudo. É ser fiel no dízimo, nas ofertas, na presença, na ausência. É você evangelizar, é você cantar, é você jejuar, é você gritar mesmo. Tem oração que nós oramos bem baixinho, mas tem oração que nós gritamos mesmo, porque tem oração que nós temos que pagar o preço. Jesus diz em Mateus 7, pedir, bater e buscar. Tem oração que você vai fazer um pedido: Senhor, eu estou aqui, me perdoa, me abençoe, Deus vai te abençoar. Tem oração que você vai ter que bater: Senhor, eu estou batendo aqui, eu estou insistindo. Eu já estou com uma semana, assustei até meu cachorro que está aqui do meu lado. Eu estou com uma semana orando, Senhor. Isso aí é bater, meu irmão. E tem oração que você vai ter que buscar. Buscar quer dizer você vai ter que ir a 5 quilômetros, 10 quilômetros, lá naquela igrejinha. Eu já recebi uma benção que eu tive que andar 14 quilômetros. E de volta, 8 para ir, 15, quase 16 quilômetros. A igreja ficava 8 quilômetros. E eu marquei o encontro lá, quando fiz um voto de lá. Você sabe quantas vezes eu fiz por bênçãos que eu recebi aí, meu irmão? Eu cheguei a orar 15 dias, indo 8 quilômetros para ir para voltar. Não tinha nem passagem nesse dia, mas eu fui e voltei a pé. Não peguei chuva, era de noite, hein? Por eu ter cumprido aquele voto de ir naquela igreja, 8 quilômetros da minha casa, e de volta de 16 quilômetros. E voltava cantando, orando no caminho, dando glória a Deus. E é por isso que eu estou, se hoje eu estou aqui em pé, é porque Deus me viu. Deus me viu quando eu ia para aquela igreja lá. Você está entendendo? Deus ouviu o meu clamor, meu irmão. Existem as maiores bênçãos que a gente recebe na vida, são aquelas que vêm de clamor. Esse homem era cego, ninguém foi lá tocar nele, não. Ele clamou, até Jesus ouvir a oração dele. Você está entendendo? Tem oração que você tem que pagar um preço. Eu aqui tenho muitas bênçãos que eu poderia dizer para vocês, que eu fiz 30 dias de oração, que eu fiz 60 dias de oração, que eu fiz 90 dias. Tem muita gente que não quer pagar o preço, quer tudo de graça. Hoje, essa geração de hoje não quer fazer voto mais com Deus, não quer jejuar,
não quer cantar louvores, não quer fazer campanha. Eu faço todo mês 23 dias de oração. Aí no grupo, vai você ver, todo dia eu prego no YouTube, no Facebook, o nosso grupo de oração. Sabe por quê? Porque meu compromisso não é com as pessoas, meu compromisso é com Deus. Eu tenho um grupo que eu dirijo aqui há 11 anos. Há 11 anos eu sou líder. As pessoas querem entrar no grupo para falar de política, de religião, para falar de time de futebol, conversa fiada. O nosso grupo é de oração. Se você quer entrar no nosso grupo de oração, é 92 992 885959. Tá aí o meu número de telefone aí, ó. Tenha compromisso com Jesus. O meu compromisso aqui é com Jesus. Vamos terminar essa mensagem. Que Deus abençoe você. Um ótimo domingo. Até o domingo que vem na Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer uma oração? Coloque a mão no seu coração. Deus Todo-Poderoso, abençoa todos os homens e mulheres que estão colocando a mão no seu coração agora, que estão encerrando essa campanha, essa Escola Bíblica Dominical desse domingo, baseada em Lucas no capítulo 18. Que o Senhor abençoe esse homem e essa mulher, concede a vitória para ele e para ela, que ela dê testemunho da bênção, porque quando nós estamos na tua presença é bênção e mais bênçãos. Abençoe esse domingo, essa semana que temos pela frente, que tenhamos uma semana de êxito, de vitória, de conquista. Eu declaro esta bênção na vida de todos que recebem esta prece, nos hospitais, nas UTIs, nas CT, nos pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas. Abençoa toda a minha família, toda a minha parentela, Elane a sua família, Eliane a sua família, Eliette a sua família, Helena a sua família, Jonas a sua família, toda a família Moreira por parte da minha esposa. Que o Senhor abençoe todos aqueles que dependem de nós. Que a bênção do Senhor seja derramada abundantemente. Obrigado por essa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer mais e mais. Oramos no poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Levante sua mão direita e declare: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Que a paz esteja em cada coração. Glória a Deus. Aleluia. Ao meu Jesus agradeço, seu nome.